Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Jovem é mais fácil de cair ainda, né? Muito mais fácil, velho, porque você é uma coisa que te embriaga se você não tiver verdadeiras motivações, você se embriaga. Eu quero chegar nisso, a gente vai chegar nisso, mas eu quero saber um pouco mais, Rony. Você é de uma geração... Congelou, hein? Tá. Quando voltar, você me avisa. Voltou, para mim voltou. Voltou? Voltou. Quando você é de uma geração de atores, você me confirma isso, em que ainda havia resistência por parte dos pais, que a profissão não era bem vista. Você enfrentou essa resistência? Olha, não, para dizer a verdade, eu tenho 2 irmãos e uma irmã de criação. E todos os mais novos na época, eu sou irmão do meio, alguns já... Meu irmão já tinha largado biologia para virar hippie e foi morar numa ilha em Aracaju, né? E só tinha a minha mãe, na verdade. Minha mãe sempre respeitou muito a nossa vontade, na verdade. Ela me deu tipo assim, uma hora de discurso para eu entender a responsabilidade que era largar uma faculdade e que faltava 2 anos e meio, que seria uma segurança na minha vida para virar artista, que é uma coisa que só Deus sabe o futuro disso. Mas respeitou numa grandeza, cara, que isso me deu também mais estímulo e mais convicção e mais responsabilidade de que eu não devia perder tempo, sabe, cara? Porque eu tinha que, tipo assim, correr atrás, mas correr com muita vontade, assim, me alimentar muito disso tudo todos os dias, para eu virar um grande artista, não um artista boboca, não um artista deslumbrado com as facilidades da profissão, que eu digo que são raras, mas numa sorte qualquer você pode dar isso, pode jogar para um caminho torto, ou nem, né? Depende da cabeça do sujeito. E talvez eu ache que essa relação com a profissão, porque hoje é o contrário, hoje os pais empurram os filhos para ser artistas, mesmo sem vocação, né? E aí eu acho que a relação com a profissão não é a mesma que vocês tiveram. Talvez eu esteja enganado, mas não é uma impressão que me passa. Agora, você era público, você disse que não se importava com arte, mas você consumia livro. Mas você ia cinema, você ia teatro, você via TV? Teatro, eu era da Ilha do Governador, para ser bem sincero, eu ia em peças, muito pouca, eu ia mais peça amadora, assim, tinha uma peça amadora, tal. Eu não tinha muito acesso a peças profissionais, a peças em temporada, eu não tinha acesso. Minha mãe cuidava da gente sozinha, então ela também trabalhava que nem uma louca, assim, sempre foi louca por cultura também, mas eu ia a cinema e basicamente ouvia música que nem um louco e lia livro. Teatro quase nunca. TV? Quase nunca. E TV, você via? Televisão? TV eu via, tá certo. Televisão eu via, não era noveleiro pra caramba, mas acompanhava uma ou outra. Filme na televisão bastante também. Televisão bastante. Televisão, você sabe por que eu te pergunto isso, Rony? Pelo seguinte, você é da mesma idade que eu, você é de maio de 61, né? Maio de 61. Eu sou de outubro de 61, então a gente cresceu assistindo as mesmas coisas. E Jaime Periar também é de 61. Jaime também. E André Matos também é de 61. O André Matos faz aniversário 2 ou 3 dias antes do que eu. Ah, é? Eu guardo, eu não consigo... Eu sempre guardo. Tu é mais um que vai entrar para esse grupo aí. Agora, sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu cresci
Tarcísio Meira e Francisco Coco eram os grandes. Perfeito. Você trabalhou com os dois, acredito eu, né? Eu trabalhei com o Tarcísio, eu não estou lembrando. O Francisco Coco, eu fiz eu trabalhei com o Tarcísio e o Francisco Coco. Eu trabalhei com o Francisco Coco num Você Decide de Natal, que o Walter Avancini dirigiu, e o Francisco Coco fazia, que era muito bom, cara. O elenco era bom pra caramba, e foi um orgulho. Cara, eu trabalhar com o Francisco Coco, eu e meus dois irmãos, nos Irmãos Coragem, lá do Francisco Coco. Do Tarcísio. Não era Francisco Coco, Tarcísio Meira, Cláudio Marzo. E Cavalcante. E o Cláudio Cavalcante. Eu era o Cláudio Marzo. O Duda. meu irmão era o mais velho, era o Tarcísio Meira, que era o João. E o mais novo era o Jerônimo, que era o Cláudio Cavalcante. Eu te pergunto isso porque o Francisco Coco passou por aqui também e eu tenho uma grande alegria de tê-lo entrevistado. Mas como que é para o ator iniciante ou para o ator que... Eu falei Tarcísio Meira e Francisco Coco porque eram os grandes ícones, mas você deve ter visto outros artistas e trabalhado com outros artistas. Como que é, de repente, contracenar com quem foi ídolo ou com quem você acompanhava? Você acabou de falar que você imitava o Cláudio Marzo. Como é que é trabalhar com esse pessoal? De repente, você é colega dele. Dá um negócio por dentro. Eu não sou deslumbrado com essas coisas, não. Eu sei separar, diria eu, né? Eu acho que eu sei separar a pessoa física da pessoa jurídica, sabe assim? O mito do ser humano, sabe assim, um pouco. Então, eu não fico também sem conseguir abrir a boca, gaguejando, sem conseguir contracenar com o sujeito, não. Eu seguro a minha onda e faço. Agora, é um bônus que você ganha, é um prazer que você assina, é um negócio que você vai pensar mais tarde, assim, você entendeu? Vai assim, pô, é um cara que é um ídolo. Eu não gosto de mitificar. Hoje em dia eu sou muito avesso a essas coisas de mitificar demais, mas tem uns aí que são... Sim. Você não tem como negar isso, você não tem como... que te toca muito profundamente na tua história de vida e você vê na frente, logicamente, tu se arrepia. É um mito que surge na sua frente. Porque eu imagino que você deve ter sido recebido com generosidade por esses grandes nomes, além dos que a gente citou. Onde a tua imagem? Foi. Além dos que a gente citou, outros tantos. E eu acredito que isso deve ter sido um ensinamento, porque você deve receber com generosidade o jovem ator que chega e que conhece a tua história, que é uma bonita história, conhece a tua história. Você deve ter aprendido a essa troca, né, Rony? Olha, vou falar uma coisa bem do fundo do meu coração. Isso, logicamente, foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, são as pessoas que me receberam bem, principalmente as pessoas que eu já admirava, e elas me receberam de igual para igual, sabe, assim, com um estímulo natural de quem quer ver alguém com menos tempo de profissão, acertando que nem eles acertaram. Devem ter errado também em algum momento, mas, enfim, acertaram. Por isso chegaram aonde chegaram. Isso, para mim, eu vou contar, cara, foi a coisa mais difícil. Eu variava muito. Eu sempre me achei bom ator, para ser sincero, sem deslumbre nenhum, mas sei que já errei, porque eu também sou um ator que arrisca, não é? Então é mais sujeito a errar quem arrisca. E eu sempre me vi mais, sempre fiz melhor o trabalho em que eu me vi fortalecido. E quando eu trabalhava com pessoas que me fortaleciam, seguramente era o trabalho onde o resultado final era melhor, você entendeu? Então eu tenho um carinho por quem me tratou bem, meu irmão. Um carinho gigante, um agradecimento gigante por quem me tratou bem, porque só eu sei o quanto que isso me ajudou no que eu estava fazendo no momento, e isso também me fez tratar bem. Eu sou professor há muito tempo de interpretação também, e eu trabalho hoje em dia... O meu impulso é trabalhar fortalecendo, não traumatizando, como eu peguei um monte de gente. A minha geração era rica de diretores que traumatizavam e humilhavam atores, isso a gente sabe disso, né? Não é que só fosse isso, sempre tem gente boa, gente genial, gente que te ajuda a construir. Mesmo a minha geração, eu peguei muita rabeta de semideuses, né? Diretores semideuses. A hierarquia era um negócio muito devastador. Era muita gente já querendo ser ator. Jovens tinham poucas chances, porque não tinha muitos papéis para jovens. Não é o que é hoje, em que jovens aprendeu-se a entender que o jovem vende para caramba, então coloque o jovem na dramaturgia, coloque no cinema, na novela,
tivemos Malhação por um período mais de década e meia, mais ou menos, que era o núcleo central, era todas histórias de jovens contadas para jovens. A minha geração não teve isso. Era uma Mas eu geração vou falar muito uma difícil. coisa como Os galãs público, tinham 35, 40 anos. Era o mas eu vou Tarcísio falar uma Meira. coisa como público e crítico. O jovem vende, é importante dar espaço para o jovem, mas o que segura Sim, é o ator mais veterano. Isso aí sim. Não, eu inegável. acho. Não, eu não tô, não é nem nesse aspecto que eu estou dizendo, mas eu concordo com você, que quanto mais experiência você tem, mais poder para resolver as questões. O que eu digo é assim, era difícil trabalhar. O que era ruim, mas era bom, porque te obrigava a se mexer, meu irmão. Eu comecei a produzir para eu me dar emprego, eu e Bom Tempo, para a gente se dar emprego, porque não nos dava com facilidade, não é que não nos desse, mas era difícil conseguir. Eu fiz Capitães da Areia, que eram 22 jovens começando, alguns de grande qualidade, a maioria com uma qualidade já sólida que seria ator. Quando a peça saiu de cartaz um ano e meio depois, veio o desespero. Veio o desespero, porque e agora eu faço o quê da vida que ninguém me chamou? Tinha uns 2 ou 3 que já foram fazer cinema, foram fazer novela. E o resto do elenco não tinha o que fazer. Entendeu? Então a gente vai sentar e chorar ou vai se coçar e construir alguma coisa para acontecer. Você entendeu? Então eu fui muito movido. A pouca oportunidade que se tinha, criou em mim um mecanismo de ter que me mexer e fazer para ter emprego, velho. Eu saí da casa da minha mãe, da ilha, fui morar, aluguei um quarto na casa do Bom Tempo com a mãe dele, que me recebeu como mãe para mim, e eu tinha um aluguelzinho que eu pagava no quarto, entendeu? Que durante Capitãs da Areia dava para pagar, mas não dava para comer. Era muito doido. E toda essa dificuldade inicial meio que me alavancou assim um entendimento do que você tem que fazer para as coisas acontecerem. Você entendeu? Não é lamentar, meu irmão. É a pior coisa que o ser humano pode fazer na vida, é lamentar. E aí, quando tem aquela coisa da música ter mordido. 1 ano e meio trabalhando, se apaixonando cada dia mais, depois ficou parado, mas não pensou em outra coisa. Era isso que você queria fazer e foi atrás. Né? Agora, depois, o que pintou depois? Veio outra peça? E aí, pois é, rapaz, aí eu fiquei, acabou a peça do coisa, a gente ficou tudo, e agora? Eu já estava fazendo outro curso, que aí minha mãe me ajudou a pagar a CAL, primeira turma de 83, a primeira turma profissionalizante da CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. Eu tinha, era Sérgio Brito me dando aula, João das Neves, Juliana Carneiro da Cunha, Ian Michalski. Meu irmão, era um elencaço de professores que eu tinha, que era um negócio assim. Aí também foi outra motivação para eu ficar apaixonado, você entendeu? Por essas pessoas que cruzaram minha vida, me dando aula. Foi uma sorte também que eu dei. E como emprego mesmo eu não tinha condições. Aí eu comecei a produzir peça, eu e Roberto Bom Tempo. Montamos um grupo que se chama Pessoal do Tom, porque a gente montou Chapecó Futebol Clube do Vianinha, montamos o Meu Guri do Zeno Wild, que era um musical com músicas do Chico Buarque. Aí montamos Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, que era um domínio público que a gente adaptou. Olha só, eu já estava adaptando em 84, 85, adaptando para teatro um livro, e essa peça foi a primeira peça que a gente ganhou prêmio, Mambembe, de revelação de direção, eu e Bom Tempo, porque a peça ficou linda, acertamos na mosca. E é um livro difícil de adaptar para teatro, porque é muito literária a história. Você tem diálogos pequenos, mas você tem uma enormidade de rubricas, de histórias contadas e tudo mais. Mas a gente acertou na adaptação de uma forma muito legal, muita precisão, e na direção também. Aí ganhamos prêmios de diretor. E aí mudou a vida da gente, não da água para o vinho, mas carimbou um pouco. Olha quem está chegando aí, entendeu? Paramos de ser Zé Ninguém para ser Zé Alguém, para ser uma dupla que já estava com 4 peças aí, fazendo, uma atrás da outra, produzindo sem dinheiro. A gente botava, cara. Curiosidade, não produzir sem dinheiro no Brasil é uma coisa rara, né?
Mas era o que a gente tinha para fazer na época. Aí a figurino a gente idealizava um, aí cada um trazia, tinha figurinista aqui que falava, não, essa roupa não, devolve para tua casa. Era tudo assim, cenário, fazia um cenário no que desse, sem glamour, e assim caminhava a humanidade, meu velho. Mas Era acontece assim, muito a até gente hoje, né, fazia com Rony? a hombridade as coisas todas, e isso deu um caráter muito bom para o que a gente fazia. Não éramos só nós quem fazia, que tinha grupos, era uma época de grupos de teatro, grupos jovens de teatro, isso tinha na época, grupos jovens de teatro, e a gente era mais um, e o grupo começou a ficar mais reconhecido, e eu, em bom tempo, ganhar alguma notoriedade por conta desse esforço e do que a gente trazia de conteúdo para o que a gente fazia. Eu fiz uma ironia com o negócio do Brasil, porque até hoje dinheiro é difícil para... São poucos, né, que têm dinheiro de incentivo para produzir, não é fácil, né? Agora, peças como produtor, quando é que pintou? O que pintou primeiro, cinema ou a TV? Foi quase que junto. Tá? Em 85 eu fiz um teste para um cinema que era o filme que era Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Eu não tinha fala, eu acho. Eu só jogava futebol no time do Pelé. Eu falei, pô, já tá bom, né? Não precisa nem ter fala. Jogava futebol no time do Pelé. E aí foi muito bacana, porque era o Manga, a direção do Manga, cara. Carlos Manga. E interpretava contracenava com o Renato Aragão, fazia um dos jogadores, ele treinava a gente correndo atrás de galinha, aqueles treinos alternativos e engraçados. Foi uma delícia, foi a primeira coisa que eu fiz de teledramaturgia ou de cinema. Até então só teatro. E as peças de teatro que eu produzi, eu fazia como ator também. Eu, em bom tempo, a gente dirigia, a gente atuava, a gente fazia tudo. Queria nem saber. E aí eu fiz cinema. Aí eu fiz depois 2 filmes que eram quase que ao mesmo tempo eu fiz do Cacá Diegues, Um Trem para as Estrelas,